falando de política porque cientista político avalia que partidos tradicionais devem perder espaço nessa eleição. É assunto polêmico. A eleição de 2022 não deve ser positiva para os partidos. É o que avalia o cientista político Mário Sérgio Lepre. De acordo com o estudioso, esses partidos devem reduzir a presença no Congresso, assim como aconteceu no ano de 2018. Um desses partidos é o MDB, que no Paraná não conta mais com a presença do ex-senador e ex-governador Roberto Requião, que nos últimos 30 anos representou o partido no estado. É um dos partidos que terão dificuldades, tá? É um dos, a nível nacional, por exemplo. Apresenta uma candidata à presidência, mas quando você não tem uma candidatura que simplesmente que leve, né, a estrutura do partido, não movimenta a estrutura do partido, então a tendência é você ter candidatos solos e de repente a dificuldade é muito grande por aquilo que eu falei. Ou seja, pode ser que um nome muito forte em algum estado consiga, ele sozinho, conseguir uma vaga para ele, né? Então o partido ajuda um pouco com o restante da legenda, mas né, um nome assim que consiga correr e consiga, de repente, alcançar. Mas a lógica da coisa é uma diminuição na representatividade. Isso aí não tenha dúvida. Aumenta a representatividade. Lepre avalia que partidos ligados ao presidente Jair Bolsonaro e ao ex-presidente Lula devem ser os que mais vão crescer nessa eleição. No nível nacional, eu acredito que vai aumentar a representatividade do PL, vai aumentar a representatividade do PP, tá certo? Do Republicanos, que são esses partidos que estão com o Bolsonaro. Eu acredito que esses partidos vão ter um número grande de deputados, tá? Bancadas grandes. Então vai diminuir o MDB, vai diminuir o PSDB. O PT deve conseguir ficar naquela situação também grande, né? Mas não sei se vai ser tão forte como esses outros partidos que eu falei. Então a tendência para a Câmara Federal, né, é você ter esses partidos que estão com o Bolsonaro ter muitos nomes. O PT vai ter também, porque é a oposição, né? É claro isso. Agora, muitos outros partidos, o PDT do Ciro, por exemplo, dependendo do desempenho do Ciro, você pode minguar, tá? PDT, MDB, PSDB. Esses partidos são partidos que vão ter muita dificuldade em apresentar aí grandes bancadas. Ainda de acordo com o cientista político Mário Sérgio Lepre, esses partidos mais tradicionais devem se tornar fortes apenas em alguns estados. Agora, em nível nacional, talvez em São Paulo você tenha alguma força ainda do PSDB por conta do Rodrigo Garcia, né, que é o candidato a governador. Depende também da situação do Rodrigo Garcia, né, porque se ele não conseguir ir para o segundo turno, ou mesmo tiver um desempenho muito fraco, então reflete na bancada do PSDB de São Paulo, né? E aí você vai ter, no caso de São Paulo, você tem o Tarcísio com republicanos, então leva a bancada republicanos e a bancada do PSD, que em São Paulo está com o Tarcísio. Olha lá, o Kassab está com o Tarcísio em São Paulo. Veja como você tem, né, um jogo que é um jogo bem interessante, né? Mas eu acredito que vai ir por essa linha, tá? Não vai. Então, na sua pergunta, o MDB é um partido que corre sérios riscos aí de definhar em todos os estados, tá? É uma situação bastante complicada, né? Tirando, por exemplo, Alagoas, que tem o Renan Calheiros, né? De repente, um outro estado aí, Pará, né? Que tem o Maranhão. O Pará tem o Helder, né? Barbalho. Então, deve ter lá os seus nomes, né? Então, vai ficando partido regional, né? Raquel, e além disso, nós vemos parcelas de políticos disputando a mesma fatia do bolo. Não é? Nós temos, por exemplo, o partido do Ratinho Júnior com uma grande quantidade de políticos que migraram para lá e vão, teoricamente, disputar as vagas, as cadeiras dentro do partido, não é? E vão disputar a mesma fatia. Ontem nós vimos uma grande movimentação de deputados fazendo campanha aqui na nossa região e até deputados no mesmo caminhão disputando para deputado a mesma vaga com a mesma parcela também ali dos eleitores. Então, quer dizer, nós temos, por exemplo, em Londrina, a disputa por o mesmo cargo de 3 deputados que se colocam como deputados daquele movimento.
Eu acredito que eles estão apostando que fazendo muitos votos um vai puxar o outro. Só tem essa lógica, né? Porque se for ver, vão disputar o mesmo cargo, são concorrentes, né? E voltando na história aqui do professor, do Mário Lepre, é o seguinte, o histórico do MDB no Paraná, ele já é de uma divisão, já vem há bastante tempo. A saída do Requião, ela foi bastante emblemática, né? Porque ele era o grande líder do partido, então toda a força do partido se perdeu com a saída dele, mas já existia um racha lá dentro, uma separação que culminou aí com a saída do Requião. A situação do PSDB também nacional vem com a história do Dória, depois a questão do Eduardo Leite, o Aécio sempre comendo pelas beiradas, tentando derrubar um, derrubar outro. Então, assim, não tem... Eles acabaram fazendo um racha grande, né? Sim. Então, isso obviamente que tira a força. Aí eles falam, você vê no MDB... A Simone Tebet, ela não agrega. Não agrega porque o partido está desagregado, mas ela cresceu muito depois do debate que teve, né? Isso não quer dizer que isso abre uma possibilidade para que ela dispute um segundo turno. A questão está muito polarizada há muito tempo, né? E as pesquisas vão confirmando essa tendência de um segundo turno entre Bolsonaro e Lula. A gente está aguardando ainda esse mês para ver se vai ter alguma grande história que possa mudar esse perfil, mas ninguém acredita nisso, nem mesmo os especialistas, nem mesmo as pessoas que estão na campanha dos dois. Então vai ficar aí uma disputa provavelmente para o segundo turno entre eles. Então mesmo a Tebet tendo crescido, o Ciro também, eles só vão tirar voto de um e outro e provocar um segundo turno, só isso. E a Tebet apareceu tarde, né? Sim. Assim, se a gente for colocar, faltando... Ela cresce, talvez, num debate, faltando um mês para a eleição, quando as pessoas praticamente já estavam assim, decididas, até pela polarização que a gente vive. Assim, Eu acho que para a carreira política dela, embora ela seja uma senadora e tudo, né, vai ser bastante importante esse momento, porque deu uma grande visibilidade. Quem conhecia Simone Tebet? Pouquíssimas pessoas. Sim. Né? O estado lá do Mato Grosso, ela como senadora, mas, enfim...